Vamos lá, pessoal. Então, quando eu falei sobre o tempo e esses aspectos que relacionam a maioria delas, os tempos, surgiu de uma forma violenta ou catastrófica, ou infeliz ou feliz. É a maioria das sociedades, dos líderes e dos liderados, nos colocam a um tempo e as suas adaptações, que coloca modificações necessárias ligadas ao tempo. Aonde há uma necessidade, há um tempo de construção. Aonde há uma necessidade, há algo que venha oxigenar importantes fatos ligados à realização e à sua missão. Ou seja, nessas transformações e modificações, já houve missões, objetivos e metas a serem alcançadas. Ok? Então vamos lá. Então, como falamos sobre sociedade, falamos sobre o campo do possível, de conquistas, que muitas vezes são destruídas e reconstruídas diariamente, ok? E esses intercâmbios, o mais ou menos, contradições e modificações fundamentais, têm sido, ou seja, esses benefícios existentes ligados às ordens e progresso, ok? Vamos lá, então, os grupos dominantes, os grupos dominados. Há algo importante, é melhor ser dominado. Esse fato é importante como referência para acontecer de fato o quê? Uma reflexão e um bate-papo sobre alguns aspectos ligados à corporeidade e à motricidade humana. Pois bem, quando falamos sobre formulações, falamos de valores. Quando falamos de diferenças, falamos de valores. Então, entre as questões ligadas a pesquisas, somos adeptos a essas questões, ligado à maneira, que podemos colocar os campos de uma palavra bem, não sucinta, mas bem cautelosa, que possa muitas vezes não exorcizar, mas é a maneira diabolizar algo, que muitas vezes não é. Eu não estou buscando carona com nenhuma deputada ou vereadora, mas os coloco uma questão de veracidade nesse assunto, Essas questões de diabolismos que relacionam da época da antiguidade, desde a época dos antropólogos, do jogo, do esporte, e nos coloca uma esfera importante de vida, entre essas modificações. Pois bem, quando enfrentamos essas barreiras ligadas à nossa crença, há novidades. Aonde há uma crença, há uma ação. Aonde há uma ação, há uma intenção. Aonde há uma intenção, há uma didática. Aonde há uma didática, há algo externo que eu vou determinar pela minha expressão corporal e os meus movimentos sintônicos, ciclônicos, sinóticos, que venha caracterizar, ou seja, entre vários fatores e etapas, que venha permear uma grandeza, que venha encontrar uma correspondência, o que é tempo, ou seja, o tempo melhor. Qual o melhor tempo? Qual o tipo de tempo que eu vou ter qualidade de vida? Entre a população e os seus fazeres eruditos. Ok? Então, quando há algo para ser suspeitado, quando nós estamos vendo alguma coisa e acontece algo a ver, um potencial, algo real em nossa vida, nós temos que analisar desde essas épocas ligado à libertação, ligado aos trabalhadores, classes, sindicatos. Isso nos vai colocar uma colmeia entre a industrialização, ligado ao mel, entre as abelhas e os seus trabalhos ligados ao próprio movimento, que vai nos colocar motivações, como eu falei, sobre pesquisas, quando a própria criança ou jovem vê alguém fazendo alguma atividade, vai haver uma alavanca motivacional, quando vê alguém vencendo. Ou seja, quando a própria abelha, não o zangão, ou seja, as próprias abelhas vê aqueles movimentos, uma movimentando uma com a outra, traz um campo de incentivo ligado a esses sabores que relacionam o próprio movimento e a ciência motriz. Então, nesses cálculos ligados às uniões, ou seja, esses fatores
que estão acontecendo colocam um despertar, mais desconfiança. Nos traz uma crise, mais desconfiança. Nos traz um encontro com as pesquisas, mais desconfianças. Porque passamos já pela essa escola, esse colegiado, muitas vezes, que relaciona uma problemática entre a sociedade e o nosso ser. Ok? E essa civilização nos coloca fidelidades. E essa fidelidade são aparelhos convenientes que temos que destacar entre essa obstrução. Muitas vezes uma placa de ateroma, uma veia entupida, mas se expressando esse conjunto que relaciona o próprio corpo, essa sociedade muscular. Ok? Então, quando falamos sobre diferença, falamos de passado. Por quê? Quando você vê diferença em alguém, porque teve um passado, um repertório motor. A diferença é uma forma que você vai analisar e vai, ou seja, investigar nesse provável tempo onde você está, que esteja agora, é um campo que venha a ser um processo ditatorial, editos, que venha a ser edifícios, pontes, construções e reconstruções a cada dia. Então vamos lá. Então nessas origens históricas, entre essas crises, ao despertar atualmente que estamos hoje, nos coloca o quê? Perspectivas para o futuro, futurismo. Embora o próprio futurismo é uma crise existencial, que muitas vezes nós temos visões, ou seja, que nós queremos enxergar onde queremos chegar. E você enxergar onde você quer chegar é uma tomada de antecipação. Você vai antecipar antes, vai pensar, depois, antes de pensar, você já faz, mas pensando várias vezes. Isso nos coloca um conceito ligado às origens e o processo ligado ao ambiente. O processo genético e o processo, ou seja, ambiental. O processo genético, que está ligado ao campo interno, e o processo que, ou seja, ontogênico, externo, o processo interno e externo. Nos coloca pensamentos históricos, ok? Desde outros países. Pois bem, desde a Primeira Guerra Mundial, nós olhamos a humanidade ingressada nesta fase, né? E começa a ver o quê? Fatores que relacionam várias pesquisas, principalmente a psicomotricidade, porque a Primeira Guerra Mundial não é só 1000 pessoas que foram mortas ou perderam pernas ou braços, mas houve fatalidades, teve mãe, pai que perdeu vários filhos. Eram países contra países, Primeira Guerra Mundial. Aí tinha que haver o quê? Um campo de reabilitação. Ali que entrou o campo do marketing, campo de questões de reabilitação e um ciclo empresarial. Ou seja, então, nessa maneira de ingressar a utilização ligado à função psicomotora e não sendo acessível para as outras disciplinas, mas é acessível para elas, não sendo acessível à educação física, mas ela é acessível em outras disciplinas e empresas, porque o ser humano, consequentemente, precisa de movimento. E não há um respeito nessa longitude proximal, ligada a essa eletricidade histórica, que é o próprio corpo, e o próprio corpo nos coloca essa locomotricidade, essa locomoção. Que há descobertas que possa haver também formas de produções caracterizadas, centralizadas, ligadas a uma produção. E aonde há uma produção, há outra reprodução. E essa reprodução, há uma permanência ligada ao aprendizado, entre o conceito de treino e o conceito de treinador, entre conceitos e outras maneiras de administrarmos burocraticamente as formas de dizer, instrutor, mentor, como eu falei, esses pareceres ligados à motricidade humana. No parecer número 12, ok? Então, o período do desenvolvimento industrial, é lógico que o destaque foi a Primeira Guerra Mundial. Mas o período crucial, maior industrial, é o que tem ideias e há de concretizar. Mas essa concretização não há de fazer mal, mas há de fazer bem em milhões ou a ti mesmo. Entre essas fábricas, durante o aprendizado e a dignidade, entre o poder e o subpoder na nossa vida diária constante. E essa vida diária constante vai haver o quê? Ameaças ou barreiras